Economia com ela, Juliana Rosa. Ontem a gente falou sobre o problema do gás, do fornecimento na Europa e tem consequências sérias, né? Consequências econômicas, a crise na Europa e tem impacto aqui no Brasil. Queria te ouvir sobre isso, Juliana. Oi, Neg, boa tarde para você, para a Débora, para o Boa Fábio, boa tarde tarde. para você, ouvinte. Pois é, a gente está vendo o risco de recessão na Europa cada vez maior. O euro atingiu o menor valor em 20 anos novamente nessa segunda-feira. Hoje recuperou um pouquinho, mas o que a gente vê é que a moeda única europeia perde o valor diante de um risco cada vez maior de recessão na Europa. Isso porque a Rússia está segurando a oferta de gás cada vez pior a situação ali de oferta de gás para a Europa. A Rússia sabe que a Europa é muito dependente do gás para o funcionamento da economia. Hoje a gente tem dados que mostram o quanto que a Alemanha, principalmente, que é a economia mais forte da Europa, tem uma rápida deterioração por conta da explosão dos custos de energia no país. Então a gente vê aqui uma queda forte de encomendas à indústria em junho e julho, e aqui tem um relatório de uma consultoria financeira grande, né, que é a Oxford Economics, dizendo que a economia da Alemanha começou a contrair com a piora da inflação, dessa explosão de custos de energia, e com isso, essa explosão de inflação vai puxar para baixo o crescimento da Alemanha, levando a uma contração da maior economia da Europa. Então, com isso, a gente olhando aqui para o mundo, né, e Brasil, a gente obviamente tem a influência da Europa puxando, contaminando para baixo as economias mundo afora, Europa, Estados Unidos, obviamente que o mundo crescendo menos e com risco de recessão, a gente também traz aqui para o Brasil esse fluxo aí negativo, com menos investimentos, a gente vende menos para fora, então o mundo desacelerando, a gente desacelera junto. Agora, olhando o copo meio cheio, eu vejo duas questões importantes, Oineg. Uma é que ontem, por exemplo, o petróleo até chegou a subir e tal, mas hoje já está em queda porque a tendência de queda da inflação parece mais evidente, porque se o mundo vai consumir menos, né, vai crescer menos, os preços vão continuar caindo. Isso é importante, a gente ter alívio inflacionário. Isso parece que já está mais claro quando a gente olha aqui a tendência de preços. E outra coisa que eu acho importante, olhando aqui para o Brasil, é a enorme oportunidade que o Brasil tem em energia. A gente tem uma potencialidade gigantesca quando a gente fala em crise energética. A gente tem um ambiente competitivo muito, muito grande para energia limpa, não só as que já são amplamente utilizadas, como energia eólica, solar, mas as novas energias limpas, né, que estão sendo muito debatidas, vão ser muito debatidas cada vez mais, e países com políticas ambientais fortalecidos não só vão gerar muita oportunidade de investimento e emprego, mas também vão abrir portas para o Brasil ganhar espaço também nessa nova economia e para produtos tradicionais também, para a gente ganhar hoje uma ampliação de novos mercados. Então, acho que a gente também pode ver para 2023 e discutir isso, inclusive nas campanhas, a oportunidade dessa crise energética como uma grande oportunidade para o Brasil, já que a gente tem naturalmente essa vantagem competitiva para explorar aqui no Brasil. Oi, Neg. Quer dizer, o que você está dizendo hoje, quando a gente olha para a crise lá de fora, a gente pode tanto observar as consequências dela e os malefícios que ela traz para o Brasil, mas como a gente pode olhar para as oportunidades e os recados e as mensagens que o Brasil pode dar para o mundo sobre as vantagens de investir aqui. Isso envolve infraestrutura, obviamente, e envolve um trabalho internacional muito forte. É isso, Juliana, para poder vender esse país com grande potencial? Exatamente. Eu acho que a gente tem uma vantagem competitiva grande quando a gente olha essa crise energética
e a gente olha o potencial que o Brasil tem também, Oneg, que você está colocando bem, de receber investimentos em meio a essa mudança de peças nas cadeias globais de produção. O mundo está vendo e está discutindo o quanto que é arriscado ter fornecedores muito distantes dos seus locais de produção, por exemplo, na Ásia. O potencial que tem se formado ali de crise entre China e Taiwan. Então, o Brasil se torna um ambiente de grande atratividade de investimentos e é importante a gente poder perceber isso e aproveitar as oportunidades evidentes que estão se clareando nesse momento do ponto de vista energético e do ponto de vista também de atração de investimentos como polo produtor, em termos de discussão de ambiente propício, né, para atrair investimentos, como você falou, de grandes obras, para a gente gerar emprego. A gente precisa muito gerar muitas obras, atrair capital privado através de PPPs, continuar essas parcerias público-privado, e para isso atrair investimentos, a gente tem que ter um ambiente de jurídico, segurança jurídica, tributário. A gente precisa olhar essa capacidade que a gente tem, essa oportunidade que está se abrindo e está muito descarado, isso está nas discussões econômicas cada vez mais evidente, que o Brasil precisa pegar carona nessas oportunidades. Oineg, porque, sabe aquela frase do avô do Roberto Campos Neto, do presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos, que o Brasil não perde a oportunidade de perder a oportunidade? A gente não pode perder a oportunidade, porque a gente pode ganhar uma enorme oportunidade em 2023, no meio desse caos. Estão abrindo várias janelas para o Brasil. Então, no meio do debate econômico, eu consigo perceber que a gente precisa levar essa agenda para o debate agora presidencial. E se a gente conseguir ver que uma agenda bem feita for feita, a gente consegue gerar muito emprego, reduzir desigualdade e pegar carona aí nessa mudança mundial. Economia com ela, Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, Juliana, obrigado. Um beijão, até!